tenho uma dúvida sobre o leilão. Até, desculpe minha ignorância. Quando um imóvel vai para leilão, necessariamente ele está desocupado pela pessoa? Claro né? que não. Então eu te perguntei isso para contar só uma história. Ah. A gente tem um cliente que comprou, não vou falar o bairro, né? Porque senão fica muito caracterizado. Vai Uma mansão Ai, que beleza. de leilão. Ih, que beleza. Linda a mansão. Começou a reformar lá toda. Só que quando ele chegou Pagou lá... barato. Pagou barato. Bem Menos barato. mal, É, menos pagou mal. bem barato. Não, bem barato, mas você vai descobrir O por quê. local maravilhoso. Quando ele entrou, tinha um morador. Ih, que Um beleza. hóspede. Ninguém avisou. Ninguém avisou. Claro. E aí ele teve que negociar com o hóspede pra ele ir fazendo a obra na casa e o cara E se de mudando cômodo. devagar. De cômodo. De cômodo. Não, devagar não. Devagar da casa e de cômodo, conforme ia. Não, o devagar da casa era papo de 2 anos. E aí ele ia se mudando. Você tem noção? Ó, vou pela sala. Ah, então eu vou ficar lá no quarto e tal. A obra comendo. Ó, e foi assim. Olha aí. Exatamente. Assim, por exemplo, onde é que tá na minha opinião, onde é que tá o problema dessa história? Ele não sabia que o imóvel estava ocupado. Eu tenho certeza que ele não sabia. Porque se eu conheço, ele não sabia. Pois é. E aí, o fato dele não saber, tem 2 razões para isso existir. Primeiro, ou ele não estava assessorado por alguém que domina do assunto, que sabe quais são as diligências, etc. E no peito e na coragem foi lá e fez. E de repente nem foi um mau negócio. Não sei Eu acho que não foi É, bom no negócio. qual era não. a expectativa financeira Sim. dele disso. Mas imaginando que... Espero que não tenha sido um mau negócio. É. Mas ele não tinha essa informação. Que sorte que ele tinha 2 anos para fazer obra, capital para isso, e que conseguiu negociar. Agora imagina se ele precisasse desse imóvel para ontem. E que a planilha financeira dele dependesse disso. Então, assim, o imóvel está desocupado ou não é um dos elementos de avaliação que a gente tem que fazer quando a gente está olhando para um leilão. E a gente não pode confiar no leiloeiro. Não porque o leiloeiro não seja confiável, não é por isso. É porque o leiloeiro ele tem informação limitada. Quando você inicia... Vamos imaginar um leilão judicial. Imagina que o imóvel tenha sido penhorado, avaliado, ele vai a leilão. O oficial de justiça, quando ele faz a avaliação normalmente é indireta. Ele normalmente comparece no condomínio, aí tem aqueles problemas, entra, Sim. não entra, sai, não sai, aquela coisa toda. Mas a avaliação normalmente é indireta. E nessa avaliação indireta, ele pergunta pro porteiro assim, o imóvel está ocupado? Tá. O porteiro responde, está ou não está. Essa informação que entra no processo a partir dessa fonte, ela vira uma verdade absoluta no processo até o momento do leilão. Só que existe... Nem nascer demora 3 meses, né? Então existe um caminho para isso acontecer. Então pode ser que naquele momento seja verdade, o imóvel estava desocupado Sim. quando a diligência aconteceu. Mas pode ser que nesse caminho todo aqui, isso mude. E muda muito. Então quando a gente tem lá desocupado, cara, não conta com isso. Você tem que ir lá, diligenciar e descobrir se o imóvel está desocupado ou não.